A acusação nova de apartheid, na minha opinião, ela não procede. Sim, a ONU, a Anistia Internacional e o Human Rights Watch estão errados em dizer que existe apartheid em Israel. Quem tá certo é o André, da organização sionista Stand With Us. Mas beleza, bora lá. Oi, sou eu de novo e esse é o primeiro episódio de Reagindo às Mentiras Sionistas. Hoje nós vamos desmascarar o papagaio da propaganda sionista André Lage na participação dele no podcast Inteligência Limitada. Bora lá? Existe um problema, existem várias questões de direitos humanos de ambas as partes. Agora um dois ladismos clássico da propaganda sionista. Mas eu acho que chamar de apartheid, eu acho equivocado porque enfraquece o que realmente aconteceu na África do Sul, que foi um real apartheid. Além de saber mais que as maiores organizações de direitos humanos do mundo, o nosso André aqui sabe mais sobre o apartheid da África do Sul que os próprios sul-africanos. Mas é um gênio mesmo. Israel, os árabes israelenses, Salem, podem morar onde eles querem. Não tem nenhuma lei que proíbe eles morarem de qualquer lugar. Ah, sim, podem mesmo. Essa família aqui, por exemplo, foi expulsa da casa que morava há 70 anos em Jerusalém para dar lugar a colonos judeus. Mas devem ser mais um daqueles casos isolados de Israel. O outro caso isolado é dos mais de 6 milhões de refugiados palestinos que têm seu direito de retorno negado por Israel. Eu tinha vizinhos árabes em Tel Aviv. Eu servi no exército com árabes israelenses, com drusos, com cristãos e com muçulmanos. Existem árabes no Supremo Tribunal de Israel, existem árabes no parlamento, existem árabes no exército. Tem generais árabes israelenses, eles podem morar onde eles quiserem. Não tem nenhuma lei que segrega árabes israelenses, cidadãos de Israel, viver em qualquer lugar do país. Israel tem mais de 65 leis discriminatórias contra os palestinos, ou seja, leis que configuram o apartheid. Em primeiro lugar, a Lei do Estado-Nação do Povo Judeu. Aprovada em 2018, essa lei consagra a supremacia judaica e formaliza o apartheid de Israel. O que ela diz basicamente é que o Estado é exclusivo dos judeus e que não é judeu que se foda. A lei diz ainda que o direito à autodeterminação é exclusivo do dito povo judeu e, não satisfeita, reforça os assentamentos ilegais. Sim, aqueles mesmos que violam a lei internacional como uma política de Estado. E ainda, para piorar, retira do árabe seu status de língua cooficial do Estado. Em segundo lugar, a Lei de Cidadania e Entrada em Israel. Essa lei é especialmente cruel porque proíbe os árabes israelenses, ou seja, os palestinos que moram dentro do território de Israel, de se casarem com outros palestinos que residam nos territórios palestinos ocupados, como Cisjordânia e Gaza, e até em outros países árabes, como Iraque, Síria, Líbano e por aí vai. Ah, e claro, tem uma exceção. Se você for por acaso um colono judeu que mora em um assentamento ilegal, pode ficar tranquilo. Essa lei não vale para você e você pode casar em paz. Em terceiro lugar, vem a lei do retorno. Não é o retorno dos refugiados palestinos vítimas da limpeza étnica cometida por Israel, conforme determinam as resoluções 194 e 273 da ONU, que Israel não cumpre há mais de 70 anos. A lei do retorno é a tal lei que garante que qualquer judeu que imigre para Israel obtenha automaticamente cidadania. E esse direito é válido inclusive para os netos dos cônjuges de um judeu. Ah, e lógico, esses judeus provavelmente vão ganhar do Estado uma casa roubada de um palestino ou vão morar em um assentamento ilegal na Palestina ocupada. E eu não preciso nem dizer que não existe lei semelhante aos não-judeus, mesmo os palestinos que nascem dentro do autoproclamado Estado de Israel. Seguindo o nosso top 5 leis de apartheid de Israel, a Lei de Administração de Terras, de 1960. Com o status constitucional, essa lei é complementada por uma série de outras posteriores e é a que regulamenta a distribuição de terras dentro do apartheid de Israel. 93% das terras pertencem ao Estado de Israel e essa lei proíbe a transferência dessas terras. Ao invés disso, colocam as terras sob a administração de organizações criadas lá no início do século XX para financiar a colonização sionista da Palestina, como o Fundo Nacional Judaico. O problema é que o Estatuto do Fundo Nacional Judaico estabelece que ele só pode alugar terras para judeus. Aí o papagaio sionista tem coragem de dizer que os árabes israelenses, ou seja, os palestinos, podem morar onde eles quiserem dentro de Israel. É brincadeira, né? Palestinos não judeus que residem dentro de Israel ocupam 3,5% do território, mesmo representando mais de 20% da população. Será que isso é apartheid? E fechando o nosso top 5, a lei dos comitês de admissão. Essa lei, aprovada em 2011, existe basicamente para complementar aquela lei anterior sobre administração de terras. E o que ela determina é que as comunidades residenciais em Israel podem estabelecer comitês de admissão para dizer quem pode e quem não pode morar nessas comunidades. Em outras palavras, o Estado de Israel, por força de lei, autoriza que esses comitês de admissão rejeitem um árabe, um palestino, de morar numa determinada comunidade por conta de sua religião, sua etnia. Se isso não é apartheid, eu não faço ideia do que é um apartheid.
E aí esse papagaio da propaganda sionista, que tem como único propósito desinformar a sociedade brasileira e higienizar o apartheid de Israel para esse público, pode vir aqui nesse podcast ou onde quer que seja para falar que não existe lei de apartheid de Israel. Isso é um absurdo. Você que está assistindo esse vídeo, o André Lages e qualquer pessoa que tenha interesse pode acessar o banco de dados das leis de apartheid de Israel, que vai ficar disponível na descrição desse vídeo. Existe racismo não institucional, como em qualquer país? Existe. Existem empresas de construção civil que não querem vender para árabes, querem que o prédio só tenha judeus e vice-versa? Existe. Isso existe, mas não existem leis que beneficiam judeus de morar em um lugar e que se chegar um árabe israelense por causa da sua etnia, por causa da sua religião, eu não sei onde você escutou isso, mas eu não sei onde você escutou de leis. Se teve árabes que sofreram racismo, existe. Mas de um árabe que chegou numa cidade e o prefeito está proibido de morar aqui, isso é ilegal pela legislação de Israel, porque tem várias leis. Não, é brincadeira isso, cara, é inacreditável. Tirando esse cinismo de dizer não sei onde você ouviu falar em leis, pelo menos ele reconhece que Israel é um estado supremacista de apartheid. Só faltou dizer que são as leis de Israel que institucionalizam o supremacismo, o racismo e o apartheid israelense. O que há de verdade em Israel é um conjunto de leis e práticas cujo único objetivo é a manutenção e a expansão desse étnico no Estado pautado em um culto racista e supremacista inventado por eurojudeus sionistas na Europa há mais de 150 anos, única e exclusivamente para expulsar os povos originários da Palestina, os palestinos. Não cai em propaganda sionista, principalmente desse papagaio que se diz especialista em Oriente Médio, mas no fim das contas só reproduz o discurso da propaganda sionista. E lógico, nos ajude a combater esse tipo de discurso compartilhando esse vídeo e os demais conteúdos da FEPAL. Palestina livre do apartheid do Rio ao Mar.